Beleza, olá pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Integra QMcast, o podcast oficial da Governança Integra, setor químico e de materiais de Londrina. Eu sou o professor Alexandre Urbano, professor associado da Universidade Estadual de Londrina e membro da Governança Integra, do setor de químico e materiais. Aqui o nosso propósito é promover integração, fortalecer conexões e impulsionar inovações que gerem valor para todos os agentes do setor de químico e de materiais. E por que esse setor é tão estratégico? É porque ele está presente em praticamente tudo o que faz parte da nossa vida, dos alimentos e medicamentos aos cosméticos, da construção civil à energia e à mobilidade. Na região metropolitana de Londrina, que abrange cidades como Bela Vista do Paraíso, Cambé, Ibiporã, Rolândia e Sertanópolis, o setor químico e de materiais possui uma presença marcante e em crescente crescimento. De acordo com os dados da RAIS 2022, são 527 empresas ativas, que geram cerca de 8 mil empregos diretos e movimentam mais de 1,3 bilhão por ano em valor adicionado fiscal. Ou seja, estamos falando de um setor com impacto real, grande potencial de inovação e forte conexão com diversas áreas da economia. E no episódio de hoje, vamos conversar sobre como a economia circular está transformando a forma como a indústria lida com seus resíduos. No setor têxtil, por exemplo, toneladas de materiais ainda são descartados todos os anos, mesmo sendo matérias-primas com grande potencial de reaproveitamento. Hoje vamos conversar com duas empresas que estão mudando esse cenário, transformando resíduos em novos materiais e novas oportunidades de negócio. Nós vamos receber hoje o Dr. Jonathan Balmi, cofundador da Poliverde, empresa que atua com reciclagem e logística reversa. E vamos também ter a honra de conversar com o Dr. Rafael Nino Muniz, sócio e diretor técnico da Tex Genera. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Integra QMcast. É um prazer enorme tê-los com a gente. Boa tarde, viu? Boa tarde. Bom, vamos começar então o nosso bate-papo com uma pergunta para o Jonathan, da Poliverde. Jonathan, conta um pouco da sua história, a história da Poliverde, para a gente conhecer um pouco melhor você, por favor. Obrigado, Alexandre. É uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Uma honra estar com o Rafael, com você. Então, a minha história, como acho que todos os empreendedores, a história da empresa se intercala, né, com a história pessoal, né? Mas eu sou paulistano, vim aqui para Londrina para estudar na UEL, fiz química, bacharelado. Aí fiz mestrado, fiz doutorado também na UEL. E a sementinha da Poliverde surgiu no meu mestrado. Foi uma pesquisa, eu estava pesquisando. A minha paixão sempre foi química verde, bioenergia, então eu sempre busquei a parte de sustentabilidade já desde lá o TCC. E eu estava pesquisando um coproduto da produção de biodiesel, que era a glicerina, a glicerina, né? E estava fazendo uma coisa que não tinha nada a ver com tecido, era desenvolver um aditivo para o diesel e biodiesel, a partir daquele coproduto. E daí chegou uma demanda no meu grupo de pesquisa lá, de uma professora falando, a gente tem retalhos de tecido de uma confecção aqui de Londrina. A gente fez alguns trabalhos e tal, mas assim, a gente queria ter um trabalho simples, a gente queria poder fazer uma coisa maior, um processo de reciclagem, alguma coisa envolvendo química, uma coisa mais fina. E daí eu mudei, meu projeto já não estava indo muito bem. Aí eu mudei o projeto, usei essa mesma glicerina para desenvolver um novo processo, e a gente patenteou essa tecnologia. Eu deixei meio de lado isso, fui fazer meu doutorado, minha tese foi em síntese orgânica, em química, em bioquerosene, desenvolvimento de bioquerosene. E daí quando acabou meu doutorado, eu falei, tá, e agora, o que eu vou fazer? Sempre gostei da docência, né? Admiro muito, inclusive, a profissão. Professor, sou casado com uma professora. Então, e naquela época eu estava meio, né, naquela, o que eu faço agora, né?
E daí eu falei, por que não resgatar a minha pesquisa, né? E na época, coincidentemente, a Fundação Araucária estava com um edital aberto de fomento para tornar ideias, assim, testar ideias, né? Então começar uma empresa. Então aí nessa época eu falei, é algum sinal isso aí. E daí eu e meu sócio, né, Maurício, a gente pegou aquela ideia, enfim, começamos a desenvolver, incubamos na UEL, na Intuel, e daí para frente a gente desenvolveu. Na verdade, a gente tem que desenvolver um outro processo, que a gente descobriu que esse processo que a gente desenvolveu não era, industrialmente não ia ser muito viável, e daí para frente esse edital chama Sinapse da Inovação, enfim. Hoje em dia tem um parecido que é o Centelha, né? E daí para frente a gente foi fazer aceleração, a gente fez aceleração fora do Brasil, na Alemanha, nos Estados Unidos, pegamos editais do CNPq, enfim, que sem isso a gente realmente não tem como, né? Porque uma empresa, e para desenvolver o produto a gente precisa de dinheiro, né? E a gente não é filho de milionário, né? E daí a gente começou, o que a gente faz, né? Agora, não tem história, a gente transforma retalhos de poliamida, que é uma fibra têxtil para moda praia e moda fitness, principalmente, né? Roupa de ginástica, biquíni, e moda íntima também é usado. E a gente transforma esse retalho em plástico. Então a gente... mas quais são os desafios que envolvem isso? A questão de recolher esses materiais, buscar se as pessoas estão disponíveis, receber o material certo, fazer a triagem. O nosso diferencial é que a poliamida ela vem associada com uma outra fibra, que é o elastano, que dá a rigidez, a elasticidade, né? E ele é um contaminante, ele não dá para ser reciclado junto, ou quando é reciclado junto causa alguns problemas no material, diminui a qualidade, enfim. E daí a nosso diferencial é justamente lidar com essa fibra indesejável, né? Um poliuretano que não é desejado estar lá na poliamida. A ideia inicial era transformar esse plástico num fio, mas descobrimos que não é possível. Com poliamida não é possível. Então a gente faz, o nosso negócio é transformar essa poliamida, esses retalhos pós-indústria, em pellets, né, que são grânulos de plástico, e a gente vende para a indústria de injeção, para plásticos de engenharia. Que a poliamida é conhecida mais popularmente como nylon. Uhum. E daí a gente também tem tecnologia para trabalhar com poliéster, enfim, mas como a nossa demanda é muito nylon, então a gente ainda está no nylon. E a gente tem um projeto também de transformar algodão e viscose também em etanol combustível, né? Então a gente está começando esse projeto. Também agora é o nosso próximo plano. Mas a gente estamos ainda na poliamida, mas a gente quer crescer, a gente quer abraçar outras... Que legal. Outras fibras, enfim, e outros mercados. Que bacana, Jonas. É uma linda história, uma linda trajetória até aqui, né? E Rafael, conta um pouco pra gente da Tex Genera, por favor, como que nasceu essa startup, que tecnologia que vocês estão desenvolvendo. Eu queria agradecer a oportunidade aí, o convite da Governança Integra, agradecer ao professor Urbano por estar aqui participando aí do podcast. A trajetória da Tex Genera, ela surgiu em Cianorte, no Paraná, conforme uma demanda da indústria têxtil, que é um polo têxtil muito forte na região, né? E quem fundou a Tex Genera foi uma advogada lá de Cianorte, que trabalhou durante muitos anos, a Dayana Brianese, muitos anos trabalhando para o setor têxtil, e aí ela percebeu que o maior custo hoje de uma indústria têxtil, entre folha de pagamento e outros custos, é realmente o destino do resíduo. E estudando um pouco, né, a questão da indústria têxtil, chegando também em números bastante impressionantes, como hoje considerada a segunda indústria mais poluidora do mundo, né, alguns dados apontam para isso. Então ela foi buscar solução para isso. E aí ela acabou então chegando numa tecnologia como a pirólise, e procurando um parceiro técnico pelo Brasil, acabou me encontrando aqui em Londrina. Eu sou natural de Londrina, mas com 17 anos eu fui embora para Florianópolis, estudar engenharia elétrica, lá na Federal. Depois eu acabei migrando para Chapecó, morei 4 anos, trabalhei com biogás, sempre buscando assim, trabalhar com resíduos e dejetos e converter esses resíduos e dejetos em energia. E aí eu tive a oportunidade, depois de Chapecó, uma chamada da Universidade Federal do Pará, e aí eu acabei indo para Belém, onde eu morei 10 anos em Belém. Acabei casando por lá, a minha filha nasceu em Belém, e depois retornei para cá, tem 8 anos que estou de volta para Londrina, minha terra natal. Então nesse meio tempo eu pude desenvolver a tecnologia de biodigestão em Chapecó,
Depois trabalhei com gaseificação de biomassa, de caroço de açaí, principalmente no Pará. E agora mais recente, de 10 anos, 15 anos para cá, na verdade, passa rápido, né? Participei de um projeto que transferiu uma tecnologia de pirólise da Itália para o Brasil. E nessa transferência, então, a gente nacionalizou a tecnologia e hoje é uma tecnologia 100% nacional. Nós melhoramos o processo italiano e aplicamos para diversos tipos de resíduos. Então, hoje a nossa unidade, a nossa usina, que já está operacional desde 2015, ela está hoje no Rio de Janeiro, em Niterói, através de um projeto em convênio com a Federal Fluminense e com o Grupo Águas de Niterói, tratando o lodo sanitário, principalmente. Mas nesse tempo aí da descoberta da pirólise, do aperfeiçoamento, do desenvolvimento da tecnologia, eu percebi que um elemento que a pirólise produz era negligenciado de forma geral pelo mercado, né? Isso lá há 15 anos atrás. E para mim esse elemento carbonáceo da pirólise, que a gente chama de biochar, que é o carvão da pirólise, né? Para mim esse elemento ele mostrava que tinha muita utilidade e que ele iria acabar sendo a redenção da tecnologia, porque é uma tecnologia que tem um custo alto de implementação. E aí com o passar do tempo, esse elemento então ele passou a ser muito valorizado, principalmente com a questão do advento dos mercados de carbono. Então hoje o biochar, que é o biocharcoal, né, é a matéria carbonácea, o carvão da pirólise, ele hoje gera o crédito de carbono mais valioso do mercado global, da ordem de 10 vezes o valor do crédito de carbono florestal. Então aí com isso a pirólise passou a ser vista com bons olhos, né? E de 5 anos para cá está ocorrendo uma revolução um pouco silenciosa, mas ela tem sido muito buscada. E como a pirólise converte qualquer tipo de material hidrocarboneto na entrada, converte nos 3 estados da matéria, que é o carvão, a fração sólida, uma fração líquida, que é composto de óleo, que pode ser um óleo combustível ou um ácido pirolenhoso, e converte uma fração gasosa, que é chamado gás de síntese da pirólise, e que pode ser combustível também. Então eu passei a pesquisar e me aprofundar no carvão da pirólise. E aí com isso, né, junto com uma pesquisa que foi desenvolvida pela TexGenera, em conjunto com o Instituto Senai de Inovação de Curitiba, o ISE Eletroquímica, onde eles conseguiram produzir inicialmente vários tipos de carbono precursor, fazendo pirólise em laboratório, e um desses carbonos acabou apontando para o grafeno. E aí se desenvolveu essa pesquisa ao longo de 3 anos. Hoje a gente já tem um grafeno praticamente comercial. Temos aí mais 6 meses de pesquisa em laboratório, está chegando no TRL 6/7, e aí com a minha entrada agora, a partir do ano passado, nós estamos escalando para uma escala piloto inicialmente. Nós estamos fazendo aqui em Londrina, né, a construção da unidade piloto, um laboratório, e depois nós vamos escalar para uma escala industrial para chegar na escala comercial e entregar um TRL 9. A proposta é até final do ano que vem a gente já ter esse processo todo completo. Que bacana. Então o grafeno sendo um dos elementos na ponta final da pirólise, né? Que legal. Isso eu não sabia não, isso é novidade para mim. Você não tinha me contado essa, hein, Rafael? E vamos lá, em termos de economia circular, que acho que é o que permeia, né, esse nosso assunto de hoje, é isso, né? Fazer os produtos retornarem, né? O circular nesse sentido de economia, né? Jonatas, fala um pouco desse conceito do ponto de vista seu, da Poliverde, né? O que você entende de economia circular nesse setor, por favor? Bom, economia circular agora, né? Acho que é o que está movendo o mundo, né? Acho que aquela velha frase batida, mas verdadeira, que o mundo não é descartável, né? Então a gente tem que valorizar todo tipo de matéria-prima. E no têxtil, né? Como o Rafael falou, é a segunda indústria que mais polui, né? Que mais gera carbono. E a ideia, né? Na cadeia têxtil ainda é muito difícil, porque no nosso caso da Poliverde, a gente recicla pós-indústria. Só de todo o tecido que entra na cadeia produtiva, 25% sai como retalho já antes do consumidor. Os outros 75%, né, vão para consumo e depois vira uma roupa pós-consumo. Onde se joga essa roupa pós-consumo? A gente não tem uma lei específica. A gente tem lata para vidro, para plástico. Tem para têxtil? Não tem, né?
Então, eu acho que a economia circular na cadeia têxtil ainda é muito dificultada pela questão da cultura, pela questão também legislativa, enfim, a gente tem grandes dificuldades. Então, a gente está lutando ali num trabalho pequeno ali, mas assim, o grande ainda tem vários desafios. Por exemplo, quando a gente pega de uma fábrica, a gente sabe que aquele retalho, a gente tem a ficha técnica, tem tanto de poliamida, tanto de elastano e tal. E quando você pega uma roupa no lixo que não tem etiqueta, e que tem aviamento, tem zíper, tem botão, você não sabe o que tem ali dentro, né? Então, um desafio, esse é um dos desafios, acho que talvez os maiores desafios que a gente tem na economia circular. A ideia da economia circular é não se jogar nada fora, né? Aquilo que entrar nas fibras têxteis, né, as sintéticas são do petróleo, é entrar num ciclo e não sair como lixo, né? Ou se forçar aí, que rode muitas vezes esse ciclo, né? Então, a nossa ideia inicial com a poliamida era o retalho virar fio, virar tecido, virar roupa, o resíduo virar de novo fio, tecido. Infelizmente a gente não conseguiu, né? Pela questão não da gente, mas pela questão inerente do material, né? A poliamida não permite, né? Esse tipo, não desse jeito, né? Aí tem uma empresa na Espanha que eles despolimerizam, mas daí, aí é um investimento absurdo, uma tecnologia. A gente não tem todo esse poder ainda, né? Enfim, eu acho que é difícil ainda. Eu acho que a gente está muito atrasado. E mesmo a questão de valorização também das empresas, a questão mesmo o nosso material, que a gente vende a nossa poliamida, ser sustentável ainda no mercado não é, para a gente pelo menos, não é diferencial. Assim, a gente não consegue não vender porque o nosso material por exemplo, nosso material é R$10 o quilo. Se o cara vender por R$9,95, mesmo o meu sendo mais centavo, pegando, eu não quero, eu quero mais. Então tem essa questão da cultura também que tem que mudar um pouco, né? E você falou de várias coisas interessantes aí na sua fala, né? O Rafael vou pedir que o Rafael aborde um pouco isso, né? Mas a cultura impacta, né, nesse cenário. A legislação, as regulamentações impactam nesse cenário, né? E eu queria aí que o Rafael continuasse esse bate-papo dizendo também do design, né? Parece que nós estamos ainda na idade da pedra, né? Com relação a design, né? Essa agregação e depois difícil desmantelamento, né? Para reciclagem. Isso acontece com as baterias, que é o meu foco de trabalho também, né? Você junta um monte de elementos, mas separá-los que é o problema, né? Aditivos, né? E etc. Então, e você, Rafael, sente também esse drama na sua área? Sim, professor, sinto bastante, viu? E, inclusive, ouvindo um pouco a fala do Jonathan, né? Eu vejo que a gente está trabalhando em mercados complementares, né? A Poliverde, então, está focada no pós-consumo. No pós-indústria. No pós-indústria, né? E nós estamos ali também dentro da questão da indústria, mas olhando para o que sobra do processo ali que não serve para mais nada, né? Seria o refúgio total. Então, quando a gente vai para a parte do chamado mil cores, né? O mil cores é chamado é um tipo de resina industrial têxtil que é aquela mistura de tudo que é tranqueira que sobrou, vamos colocar assim, né? Então a poliamida, o polietileno, o nylon, o poliéster, junto com o algodão. Poliestireno também? Também, então sobra muito ali. Então ele forma polipropileno, ele sobra um emaranhado ali que tem realmente 1000 cores. Ele tem uma coloração. Então a indústria têxtil de reciclagem, ela ainda consegue separar, desfibrar, ela faz um desfibrado, ela ainda consegue separar em 4, 5, até 7 cores diferentes, mas ainda sobra esse montante, esse novelo aí que é chamado 1000 cores. Então o que a gente faz com isso, né? A gente trabalha um pouco conceitos de designer, né? Porque a gente precisa pegar esse resíduo da moda, vamos assim colocar, né? Toda a indústria da moda que está por trás. E então a gente consegue então processar ele através de um pré-reator, um pré-processamento, onde a gente faz um material peletizado. Então a gente densifica porque ele é um novelo, ele é um emaranhado, um novelo que tem baixa densidade, para transporte, a logística inviabiliza. Né? Você pensar em colocar soluções descentralizadas, a logística vai inviabilizar. Então a gente precisa densificar primeiro. Então a gente transforma ele em pellet, mas principalmente o 1000 cores, né? Pega esse 1000 cores, que é composto aí de 70% uma mistura de fibras sintéticas com 30% em média de algodão.
então peletiza esse material e aí esse material então a gente piroliza. Só que para chegar no primeiro carvão, basta uma primeira pirólise. Já chega num carvão que a gente chama de carvão precursor, e esse carvão precursor, então, ele é possível de aplicação já para diversas aplicações possíveis. Assim, a gente, por exemplo, filtro d'água, ou mesmo fazer um carvão ativado, fazer um carvão que pode ser densificado, né, pastilhado para fazer queima em caldeira, né, siderurgia, substituir um carvão siderúrgico. Mas se você continua o processo da pirólise em cima desse carvão, e é essa a grande novidade que o Easy Eletroquímica de Curitiba conseguiu, através de uma equipe composta por engenheiros químicos, engenheiro de materiais, uma equipe altamente competente do Senai Eletroquímica de Curitiba. Eles conseguiram fazer uma sequência de 3 estágios de pirólise, fazendo um processo de esfoliação física, esfoliação química, lavagem química, e aí conseguiram então transformar esse carbono, aumentando a área de superfície dele, chegando numa área de superfície que hoje já estamos ali com um tipo de carbono grafítico com 1.500 metros quadrados por grama. Então imaginem só, pessoal, que a gente, em cada grama desse carbono, a gente consegue 1.500 metros quadrados de área de superfície. Então isso já é uma característica de um carbono grafítico, e a gente ainda vai melhorar esse processo, ainda vai desenvolver isso. Só que o desafio vem, e aí inclui design, bastante design nisso, porque é uma coisa a gente trabalhar no laboratório, na bancada, né? E o professor Urbano, né, um pesquisador de renome, né, nessa área, né, sabe desses desafios de conseguir tirar a pesquisa do meio acadêmico. Então a gente tem lá os reatores de tubo circular, que emulam um reator grande de pirólise, e tem fornos mufla, que a gente consegue criar dentro do forno uma atmosfera inerte, porque a pirólise não tem oxigênio dentro do processo termoquímico, né? Então a gente consegue simular, mas isso dentro de um forno mufla, em cadinhos, e dentro de um tubo circular. Quando você vai tirar isso do laboratório, da bancada, para levar para a escala comercial, aí que começa a entrar os desafios. Então a gente precisa tanto a parte do design do reator. O reator ele tem que ter um design correto para trabalhar dentro de uma estrutura que vai compreender não só o maquinário termoquímico, que envolve calor, que envolve aquecimento, queima de gás, produção de óleo, mas que também a gente vai precisar de uma estrutura de laboratório dentro desse espaço para poder fazer os processos, que é os processos de esfoliação, os processos de moagem, os processos de lavagem, para conseguir chegar então no carbono grafítico, né, no grafeno. Então envolve bastante design, envolve soluções de economia circular, envolve conceitos de ESG, de sustentabilidade. É uma área muito grande, muito boa, assim, e muito interessante, que tá abrindo um horizonte assim para nós, que mesmo eu com 15 anos de pirólise aí, eu nunca tinha imaginado que a gente poderia chegar onde nós chegamos aí, com 3 anos de pesquisa já caminhada. Que legal, Rafael, muito bom, muito parabéns, né, por todas essas conquistas. E Jonathan, você já falou, né, das barreiras, né? E como anda os clientes? Como que é a área de negócio com empresas que têm como produto, né, algo que vem da reciclagem, da economia circular e que tenha essa abordagem? Como que anda a área dos clientes? Então, a gente tem um dos nossos desafios, dos muitos, é que a gente atua em 2 mercados totalmente diferentes. Para a gente receber matéria-prima é o mercado têxtil, só que para vender é o mercado de injeção plástica. Então, quem eu pego material não é para quem eu vendo. Então eu tenho que ter 2 frentes, vamos dizer assim, para quem eu vou convencer a pessoa a, né, falar, fornece para a gente, né? A gente fornece, a gente tem certificação do nosso material, né, rastreabilidade, dizendo de onde veio, para onde vai, e a gente convence. E tem a parte que acho que é mais difícil, é vender para o mercado plástico, para injeção. Por alguns fatores, vou dar 2 principais. Um é que aqui em Londrina, a região aqui do norte do Paraná, não se usa muito nylon, poliamida. É um polímero mais caro, tem algumas especificidades no uso dele. Então, aí já começa a questão geográfica. Aqui no norte do Paraná a gente tem muita demanda de retalho. Assim, se eu quiser sair hoje aqui, conseguir 50 toneladas de retalho, eu consigo.
Se eu conseguir 70, consigo. Já tem mapeado aqui no Norte do Paraná, a gente tem só aqui. Não estou falando em Santa Catarina. Então a gente tem que ir para outros mercados. Então a gente tem a matéria-prima aqui, mas para vender tem que ser para São Paulo, Santa Catarina e até Rio Grande do Sul. A gente já vendeu. Então nossos clientes estão mais em São Paulo, Diadema, Osasco, lá naquela região. Só que a gente tem esse desafio, né, que eu falei. O nosso material, a gente tem que se diferenciar. Nosso diferencial é que a gente vem de uma fonte não convencional, né, é um resíduo que era jogado fora. E as outras palhamidas recicladas são sobras de injeção. Injeta a peça, às vezes dá errado, tritura. É reciclado também. Mas eu falo que, para enaltecer, eu falo que o nosso é verdadeiramente reciclado. A gente tirou um produto de fim de ciclo que não tinha valor. Né? Só que isso é para convencer, esse acho que é o nosso maior desafio, convencer a pessoa que vai comprar. Que compra o nosso, não compra o que você já está comprando. Porque a pessoa já está comprando de um fornecedor. Ela tem confiança, já, entendeu? Então é esse que é difícil. A gente vende para... Já vendemos também para uma empresa aqui de Rolândia que eles fazia, nem sabia que tinha essa aplicação, uma peça para filtro de combustível de diesel num posto de combustível, né? Tem aqueles filtros, né? Perto da bomba tem as peças que é de nylon, nem sabia, né? Então a gente vende para essas aplicações que a gente nem esperava, mas a gente ainda está lutando para se diferenciar dos outros por essa questão da a gente ser mais sustentável, né? A gente, né? Enfim, mas é legal. Aí entra a legislação, né? A legislação. A legislação, um pouco do imposto teria que ser direcionado para essa sustentabilidade. Né? É que você tocou nesse assunto, até um fato legal que aconteceu nos últimos anos é a lei de incentivo à reciclagem, né? Não sei se você já... Sim, alguma coisa. Não me lembro direito dela, mas... Ela é como se fosse uma lei Rouanet ou uma lei de incentivo ao esporte, né? As empresas podem destinar até 1% do imposto de renda para projetos de reciclagem. Você submete um projeto para o MMA, né? Ministério de Meio Ambiente, e daí aprovando, você tem uma conta de captação e as empresas podem enviar o dinheiro lá e abate do imposto de renda. Então, uma das frentes que a gente está, né? A gente mandou o projeto já, né? Está em análise. E eu acho que para as empresas que fazem reciclagem e estão na área de sustentabilidade, acho interessante, porque você tem um incentivo e também até um subsídio para você poder reciclar, remunerar as pessoas que estão nesse ciclo, né? Nesse ciclo de reciclagem, sustentabilidade. Legal. Ministério do Meio Ambiente. Ministério do Meio Ambiente. Fica Chama a dica, LIR, então. né? Lei de Incentivo à Reciclagem. Legal. Fica a dica, então. E, Rafael, e os clientes da pirólise? Onde estão? Tem potencial? Como que está esse cenário hoje? Fala pra gente. Então, pensando na pirólise de forma geral, né, qualquer gerador de resíduo é um potencial cliente nosso. Né? Então, desde resíduo industrial, hospitalar, resíduo urbano, prefeituras, né, indo tanto para poder público quanto iniciativa privada, são clientes potencial. Só que aí a gente esbarra em algumas dificuldades. Né? Primeiro, o modelo de gestão de resíduo atual do Brasil, tanto o modelo de gestão de resíduo quanto o modelo de saneamento básico, que é bastante engessado. Agora que a gente está tendo algumas aberturas com o Marco Civil do Saneamento Básico, né? Mas ainda a parte de gestão de resíduo ainda é muito pautada no aterro sanitário. Então, como o Brasil é um país que tem muita área disponível, ao contrário da Europa, né? Onde lá os aterros sanitários já são proibidos, então tem que ter soluções para a gestão de resíduo. Aqui não, aqui enterrar resíduo ainda é barato. Apesar de que alguns estados, como por exemplo a São Paulo e a CETESB, que é um órgão ambiental bastante rígido, né, já está limitando as licenças ambientais. O próprio Paraná, com o IAT, também já está limitando, porque os aterros sanitários muitas vezes estão dentro de áreas de proteção ambiental. Né, então o cerco está fechando para cima dos aterros sanitários, então soluções estão emergindo e nós temos diversas soluções para isso. A questão focando no resíduo têxtil, para nós é um resíduo bastante interessante, porque o próprio aterro sanitário ele tem problema de receber o resíduo têxtil, porque como ele é um resíduo muito volumoso e muito leve, é como se você estivesse enterrando pena. Então você chega lá com um caminhão, né, um caminhão que está transportando ali 30 toneladas, deveria transportar 30 toneladas de resíduo urbano, ele vai estar transportando 3 toneladas de resíduo têxtil. Então você chega para enterrar isso aí, ele ocupa uma área imensa dentro do aterro, diminui a vida útil do aterro drasticamente e em compensação dá uma receita muito pequena para o aterro. E o aterro está de olho exatamente na área, porque com o passar do tempo os órgãos ambientais estão exigindo maiores regulamentações em cima dos aterros,
eles estão, a área dos aterros está cada vez mais restrita, cada vez mais cara conseguir área nova para enterrar. Então, enterrar resíduo têxtil, ainda que tenha um custo alto, né? Por exemplo, a região de Apucarana, que é um polo têxtil, aqui do lado de nós, né? Hoje destina a parte dos resíduos a R$400 a tonelada, que custa aí em torno de, para uma comparação, né? O resíduo urbano ele chega a R$100, R$150, pode chegar a R$200 a tonelada. Então o resíduo têxtil é o dobro do preço do resíduo urbano. Porém, não é vantagem para o aterro enterrar o resíduo têxtil por conta desse volume muito grande. Então, por conta disso, quando a gente apresenta uma solução para os industriais, com base em aproveitar o resíduo têxtil deles para gerar valor agregado através de ciência dos materiais principalmente, né? Então a gente acaba sendo visto com bons olhos, né? Ao contrário de outras soluções, como por exemplo quando apresenta uma solução para um resíduo urbano, aí a gente começa a mexer num vespeiro, né? Então o resíduo têxtil ele tem essa característica, para nós é muito bom de trabalhar, porque dá diversos tipos de materiais, né? São principalmente 5 carbonos que a gente conseguiu obter já, com várias aplicações diferentes, e ao mesmo tempo o recebimento desse resíduo para fazer a gestão acaba gerando uma taxa de tratabilidade para nós que também é positiva, é uma receita no recebimento do resíduo. A gente não precisa comprar essa matéria-prima para nós, né? Então tem receita na entrada e tem receita na saída. É um modelo de negócio bem interessante. Muito interessante. E tem um lado que para as empresas que querem o resíduo para gerar produto, como é o caso de vocês, talvez não seja a melhor, mas quando a gente fala em obsolescência, né? Então, se falarmos em economia circular, talvez a gente devesse querer que uma roupa, um bem durasse muito tempo, né? Que não fosse descartado tão rapidamente, né? O que vocês acham dessa filosofia implantada ali desde, se eu não me engano, teve a lei FIBO, alguma coisa assim, em 1920 nos Estados Unidos, uma empresa de lâmpadas já previa que eles precisavam reduzir a qualidade das lâmpadas porque não estava tendo venda de novas lâmpadas, porque as lâmpadas duravam muito. Então eles fizeram uma reengenharia na empresa e passaram a diminuir a qualidade, estrategicamente diminuir a qualidade para a lâmpada ter um tempo de vida pré-determinado e obviamente o volume de produção aumentou, né? Queria ouvir um pouco de vocês sobre esse cenário, seja em que aspecto for. Tem um termo, né, que é mundialmente usado, que é o fast fashion, né, que é a roupa a preços baixíssimos, feitos com materiais de qualidade duvidosa, mão de obra também mal remunerada, e que as pessoas, assim, consumo, a pessoa vai consumir. E tem uma pesquisa aqui na Inglaterra, eu não lembro a porcentagem, mas vou chutar aqui, acho que 30% das mulheres até 25 anos usavam uma vez só a roupa. Olha só. Nossa. Sabe? Daí você fala, e tem lojas, né? Você vê aqui no Brasil, lá na Europa tem a Primark, tem umas marcas, tem umas outras, você não acredita, você vai pegar uma jaqueta, sei lá, 10 euros, você fala, como é que pode 10 euros uma jaqueta? Aí você vai ver o material é ruim, você vai ver que aquilo lá não vai durar. Então, mas aí nesse caso do design, né, que você tinha até falado, né, esse foi feito realmente para ter para ser jogado fora. E essas empresas não se responsabilizam o que vai acontecer com isso depois, né? Então, aqui no Brasil nem tanto, né? Até pela questão econômica, né? Assim, a população, a grande parte da população não tem condições de ficar comprando roupa descartável, né? Então aqui a gente tem que ter. Só que não tem esse design de logística reversa, é que nem aqui, mais ou menos, né? Não tem para onde vai. Você vai para aterro, vai lá na Alemanha, por exemplo, eles queimam, né? Eles usam muito pirólise de lixo, né? E eles consideram sustentável, eu acho questionável algumas práticas deles ali. Enfim, eles produzem hidrogênio a partir de queima de lixo, só que a eficiência energética é ridícula, assim, eles perdem mais da metade da energia só para gerar o hidrogênio, que não tem, mas enfim, isso aí é outra discussão. Mas é isso, o Rafael pode completar. Não, então, só complementando a fala do Jonathan, né, a questão da obsolescência programada, isso é meio que uma armadilha para nós empresários, né, que trabalham no setor de economia circular, no setor de sustentabilidade. A gente tem que tomar cuidado, porque
muitos desses projetos que são implementados, principalmente hoje quando se fala em crédito de carbono, mercado de carbono, a gente tem visto muitas denúncias acontecendo, né, em cima desse tipo de mercado, e que acaba levando as empresas ao chamado greenwashing, né, que seria uma lavagem verde. Então ela veste aquela roupagem de que é verde, né, diz que está praticando uma reciclagem, mas que no fundo ela está utilizando isso para vender mais produto, né? Então tem uma armadilha envolvida nisso, a gente tem que tomar bastante cuidado. Eu concordo com o Jonathan, né, quando ele fez essa crítica em cima de muitas práticas de gestão de resíduo na Europa, porque realmente, né, eles acabam caindo um pouco nisso. E essa cultura, apesar de que no Brasil a gente ainda está começando, né, as ações de economia circular ocorrendo no Brasil, com a parte de sustentabilidade, o ESG também está chegando com força, mas ainda está engateando, a gente tem visto algumas práticas nesse sentido de greenwash. Então a gente precisa primeiro identificar isso, né, saber como combater, mas não simplesmente criticando, mas apresentando soluções práticas e soluções reais, né, soluções palpáveis. Chegando para a indústria e mostrando assim, olha, essa forma como você está fazendo, hoje você pode até ter um crédito de logística reversa em cima, um crédito de carbono em cima, mas continuando dessa forma, lá na frente você vai perder isso, você vai perder status, você vai perder bonificação. E como grande parte das empresas, principalmente as multinacionais, tem capital aberto em bolsa de valor, então isso passa a contar muito, né? Então quando você ganha um selo de sustentabilidade, né, um selo verdadeiro com rastreabilidade, hoje tem como a gente rastrear em blockchain, né, fazer todo um processo de certificação, como o Jonathan colocou. Então quando a gente chega realmente com algo que você prova aquilo que você está fazendo do ponto de vista da economia circular e da sustentabilidade, as empresas começam a olhar diferente e falam, porra, se eu continuar fazendo isso de que eu estou fazendo, lá na frente vai dar problema. Então vamos tentar realmente dar uma guinada, né, e trabalhar na lógica de fazer a coisa correta, fazer a coisa certa. Olha, Alexandre, só rapidamente, para dar um exemplo. Perfeito. De greenwash, não sei se vocês chegaram a ver na rede social, tinha uma garrafinha de sabonete que por fora era de papelão, de papel, falava, hello, I'm green. Daí quando você abria ela era um plástico por dentro. Eles revestiram uma garrafa de plástico num negócio de papel para falar que era o famoso greenwash. Por fora era papel, mas se abria era um plástico. Era uma garrafa normal. Então é o greenwashing clássico, né? Clássico. E para a gente já encaminhar para o final desse podcast, né, desse interessantíssimo podcast, agora a guerra na Ucrânia, guerra no Irã principalmente, né, e o petróleo voltou a ser a nossa fonte de energia, né, voltou a ser o mantra da matriz, né, de uma peça fundamental da matriz energética mundial, né. Então, quando a gente achava que a gente estava se livrando, pelo menos, ainda que modestamente, mas que a curva estava ascendente da desvinculação desse carbono, né, fóssil, a gente volta com o preço do petróleo aumentando e as empresas olhando e falando, espera um pouco, eu não vou me livrar desse ouro que eu tenho, né? E isso volta a inflar os discursos das grandes petroleiras, né? E dos países que detêm todo esse poder, né? E então eu gostaria de ouvir de vocês algumas palavras finais nesse sentido de como que nós vamos descarbonizar o nosso planeta, né? E onde a remediação, a economia circular vai nos ajudar para isso e vamos ter fé que ela vai acontecer. Pode ir. Bom, vou começar então. Eu tenho a seguinte visão, professor Urbano. Eu acho assim que a descarbonização a gente tem que começar na mente, né? A gente tem que descarbonizar de dentro para fora. Primeiro passo é esse, né? Então começa com a alimentação, começa com o vestuário, né? A escolha correta dos teus hábitos alimentares, hábitos de vida, né? Começar a promover a geração de carbono, reduzir essa geração de carbono dentro de casa mesmo, né? Bom, dito isso, vamos para o negócio, né? Vamos para a tecnologia. A TexGenera, então, ela nasceu com esse intuito de promover a descarbonização da indústria através da circularidade de materiais que não têm um valor mais ou geram um custo muito alto
que é o destino do tratamento do resíduo para a indústria, mas que a gente consegue, através de tecnologias, a gente consegue então devolver essa circularidade. A gente consegue converter ou regenerar o carbono de forma a produzir materiais de alto valor agregado através de ciência dos materiais principalmente, né? Então, os 5 carbonos que a gente está produzindo, né, todos eles têm aplicações que promovem a descarbonização. Então, a gente consegue hoje fazer um catalisador para carro, isso já tem um avanço nisso, um tipo de carbono com um valor agregado que ele pode substituir a cerâmica dos catalisadores de carro. Então a gente já começa a entrar na indústria da mineração para produzir a cerâmica, que é uma indústria muito poluente, muito impactante. A gente substitui a cerâmica pelo carvão Tex Genera, que é o primeiro carvão precursor. A gente consegue fazer uma tinta condutora de eletricidade para, por exemplo, aplicações em RFID. Então essa tinta conduz eletricidade à base de carbono, é um dos tipos de aplicação. Nós estamos conseguindo fazer um supercapacitor para aplicações em microeletrônica, para, por exemplo, aplicações em carro elétrico, para o disparo da bateria de forma rápida, com mais otimizada, com consumo menor de energia. E aí a estrela, né, da Tex Genera, que é o grafeno, que ele pode servir para eletrodos de bateria, para baterias estacionárias, e para aplicações aí na indústria aeroespacial, na indústria química farmacêutica, né, tem diversas aplicações. Então, quando a gente substitui elementos que vêm da indústria fóssil, né, e que tem um custo muito alto de extração, que depende da mineração, depende da extração do petróleo, por exemplo, e a gente substitui isso por cuja origem é um resíduo, então a gente começa a fazer um balanço de carbono aí, que a gente mostra que é possível então ter uma descarbonização no processo. Além disso, né, que seria o que a tecnologia em si promove essa descarbonização, a gente também tem a possibilidade de calcular quanto que a atual indústria hoje emite de gases de emissão de efeito estufa, né, faz um inventário através de um protocolo de gases de emissão de efeito estufa, com base em protocolos internacionais, do IPCC principalmente. E aí a gente mostra que, substituindo pelas práticas de gestão de resíduo correta e produzindo materiais de alto valor agregado, a gente também consegue gerar crédito de carbono. Então tem o caminho da descarbonização do processo em si e tem o caminho da geração do crédito de carbono em si. Eu acredito, falando na crise hoje, né, da guerra do Irã, a questão também da Ucrânia, né, e todo o conflito que está tendo ali na parte da Europa e no Oriente Médio, eu acredito que todas as vezes que a humanidade passou por crises, gerou oportunidades, né? Então, quando nós tivemos lá o surgimento do pró-álcool, se deu com uma crise do petróleo lá na década de 70, foi aí que surgiu o pró-álcool e veio uma primeira resposta, né? Mais recente agora, 2008, com a crise da queda do setor imobiliário nos Estados Unidos, surgiu uma alternativa financeira como as criptomoedas, o Bitcoin. Então, o ser humano ele tem uma capacidade adaptativa muito grande, nós somos uma máquina adaptativa. E a gente tem uma capacidade de criação muito grande também, principalmente nós brasileiros, né? Uma capacidade criativa realmente reconhecida no mundo todo. Então, quando surgem essas crises, a oportunidade vem junto, né? Eu vou muito pela leitura dos chineses, que o ideograma de crise e de oportunidade é o mesmo. Só depende do contexto que é aplicado, uma hora é crise, outra hora é oportunidade. Então eu gosto bastante dessa abordagem. Estamos em crise, estamos, mas é aí que surgem as melhores oportunidades e é aí que a Tex Genera nasceu para poder dar uma resposta do ponto de vista da indústria de resíduos têxtil. Muito bom, Rafael, muito bem. Jonatas? Achei perfeito falar do Rafael, é isso aí mesmo. Eu vou até um pouco além a questão da gente desenvolver, eu falo universidade, iniciativa privada, governo, o petróleo, foi o que você falou, ainda move o mundo. Parece que a gente estava se livrando, mas não é só energia, né? Tem resinas, tem muitas outras mercados que dependem Então eu falo, por exemplo, a gente reciclar, mesmo poliamida, vou puxar para o meu lado aqui. A gente importa essa poliamida, a gente não produz aqui no Brasil. Então, não só o ciclo da poliamida, mas eu acho que a gente aproveitando e gerando uma economia circular, aqui dentro do nosso país, a gente também
contribui para a soberania nacional. Para a gente não precisar importar, para a gente produzir aqui ou aproveitar melhor a matéria-prima aqui. Então, a gente passa pela questão do meio ambiente, que é importantíssima, mas também eu acredito que a gente, desenvolvendo tecnologias focadas na economia circular, a gente também fortalece nossa soberania nacional. Eu acredito nisso. E também eu acho que a questão dessa cultura, né, enfim, de pensar no meio ambiente, a sustentabilidade, até pensar no que comprar, no que comer, como agir, eu acho que tem que começar, é um processo, eu acho que desde as crianças ali, não é só a gente ficar gritando aqui, mas para a iniciativa privada, para o governo, eu acho que a gente tem que começar desde, né, na escola, até a questão de coisa de reciclagem, a gente vai nas escolas, a gente tem um trabalho também de mostrar que a reciclagem não é só reciclar vidro, reciclar papel, tem outros tipos de reciclagem, como as crianças olharem também para como que as coisas funcionam, que o mundo não é descartável, como eu já falei nessa. E enfim, eu acho que precisa, porque a gente na Poliver a gente sofre, a pessoa fala, vocês reciclam que outro dia? CD? Eu falei, não, a gente recicla retalho texto. Se você recicla pneu, eu falei, não. Daí eu comecei a entender que as pessoas, quando leem reciclagem, elas acham que reciclagem é qualquer coisa. Então, o cara que recicla pneu, o cara recicla tecido, o cara recicla madeira, que madeira nem. Então, eu acho que a gente precisa começar dentro da gente, mas também a gente, da sociedade inteira, desde os pequenos até os idosos, acho que a gente tem que ter essa conscientização e, além da gente fazer a nossa parte, desenvolvendo tecnologia, conscientizar e também educar as pessoas, né? Porque eu acho que aí vai começar a sementinha também para chegar no governo, para chegar na iniciativa privada. Na universidade a gente já faz isso, né? Mas assim, a gente precisa, eu acho também, melhorar e conscientizar as pessoas, e educar as pessoas, né? Que pensar no design de um produto e pensar também que, assim, a gente precisa pensar, meio clichê, é pensar sustentável, né? A gente não, legal. O que a gente está comendo, né? Quem produziu, essa roupa que eu estou comprando, quem que fabricou, né? Onde foi fabricado? Tá sendo o preço que eu estou pagando? Será que eles estão remunerando bem o trabalhador? Será que o trabalhador está tendo boas condições? Será que essa matéria-prima é boa mesmo? De onde está vendo essa matéria-prima? E a gente não questiona. Eu até entendo, realmente. A gente tem tanta coisa para se preocupar, mas eu acho que é interessante as pessoas começarem a olhar para isso, né? O que eu estou consumindo? De onde veio? Para onde vai isso, né? Então, eu acho que é bem por aí. Eu acho que o que o Rafael falou é perfeito. Eu só estou complementando que eu acho que a educação também é importantíssima. Bacana. E aí a gente volta na raiz de tudo, né? A educação. 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 Legal. Gente, valeu muito por esse papo, né? Hoje nós vimos 2 exemplos aí muito inspiradores, né? De como a inovação, a ciência, né? 2 doutores egressos, né? Dos bancos universitários, trazendo todo esse conhecimento para gerar oportunidade, para gerar negócio e para gerar sustentabilidade também para o planeta, né? Então, empresas como Poliverde, TexGenera, né, mostram que resíduos podem se transformar em novos materiais, novos negócios e novas oportunidades para a indústria. Então, convidamos você, ouvinte, para acompanhar a governança Integra, Químico e Materiais nas nossas redes sociais também e ficar por dentro de tudo que acontece no setor. Então, no Instagram, @IntegraQM, e LinkedIn, YouTube, Spotify, você encontra o nosso podcast e muito mais conteúdo. Então, Rafael, muito obrigado, por esse bate-papo, pela sua presença. Obrigado. Foi um prazer estar com vocês aqui. Prazer também. Um abraço a todos.